E a informação que saiu agora é que o Flamengo voltou atrás e decidiu contratar John Arias. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre novidades sobre Lucas Paquetá. Vou falar também sobre o presidente BAP, que deu uma ordem. Vou falar da partida de ontem do Fluminense, que venceu o Nova Iguaçu e ajudou o Flamengo na tabela do Campeonato Carioca. Eu vou deixar você muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Fala galera, beleza? Saber rir dar mais do que no canal Arthur Notícia do Flamengo. E eu já trago só sou nosso. Mengão, antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo com seu amigo rubro-negro ou sua amiga rubro-negra, para ele sempre estar sabendo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Tem vídeo todo dia. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero te falar uma coisa. Você que me acompanha mais das minhas informações, vai me conhecer mais sobre a minha informação, me seguir no meu Instagram, eu sou Arthur Félix Amissório. Perfil que tem aqui no YouTube, lá no meu Instagram até faz sem me identificar. Lá vai se manter muito bem informado de tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Então me segue lá para dar aquela força. E aqui no YouTube, deixa o like, inscreve no canal e compartilha para achar. Você criou o marco de 2.000 inscritos. É muito importante seu like e a sua inscrição. E ative o sininho sem postar um vídeo novo no YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo. Já falando da situação na partida de ontem do Fluminense, porque, cara, a situação é o seguinte: o Nova Iguaçu está no grupo do Flamengo, está uma posição à frente do Flamengo. O Flamengo está em quinto, eles estão em. Não, na verdade. Isso mesmo, isso mesmo. Eles estão uma posição à frente do Flamengo no grupo do Campeonato Carioca. E aí, para eles realmente entrarem na zona de classificação, eles precisavam vencer. E aí, ontem, o Fluminense venceu de virada. Com isso, o Nova Iguaçu, que tinha a mesma quantidade de pontos com o Flamengo, permaneceu, porque perdeu de virada ontem para o Fluminense. Então, o Fluminense ajudou o Flamengo aí. Agora só resta o Flamengo ganhar domingo do Fluminense. Dependendo de alguns resultados, o Flamengo já pode entrar aí na zona de classificação entre os 4 primeiros aí para classificar para a próxima fase do Campeonato Carioca. Vai lembrar que todos os times do grupo do Flamengo, que é o grupo B, pega todos os times do grupo A. Então também tem toda essa questão envolvendo o grupo do Campeonato Carioca, mas graças a Deus aí o Fluminense conseguiu vencer e o Flamengo agora só resta o Flamengo ganhar o Fluminense no domingo. Bom, falar do seu presidente BAP, que deu uma ordem e emendou junto com isso. A situação é a seguinte: o presidente BAP ele deu a ordem e falou que depois do clássico contra o Fluminense, não vai deixar o time da base. Ele vai manter o time principal. Porque se o Flamengo tirar o time principal e começar a vacilar e não conseguir ganhar, vai chegar na reta final e vai ter que jogar muitos jogos apertados. Porque o calendário do Flamengo tá muito apertado no Campeonato Carioca. Porque tem jogo de Brasileirão, tem jogo de Supercopa. E aí, pro Flamengo não jogar esses jogos apertados para classificar, o Flamengo quer jogar esses jogos para frente e ganhar, para meio que dar um respiro. Por exemplo, ganhou do Vasco, aí ganha do Fluminense, aí já dá um respiro, porque aí vai ter jogo contra o São Paulo, contra o Internacional, e depois que volta a jogar contra o São Paulo e correr. Então, o Flamengo pode vencer já 2 clássicos no começo do ano. Que bom, torço muito que o Flamengo consiga vencer. O Flamengo com 8, 9 dias de treino dominou o Vasco. 32 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco, que quase foi gol, tá? Aquela, tô falando daquela que valeu, que é aquele cara que errou na cara do gol, tal do GB, que acho que é o nome dele. Ele que errou na cara do gol, tá ligado? E aí, o Flamengo depois conseguiu um contra-ataque e conseguiu fazer um gol, então ó, o Flamengo dominou o Vasco. Agora resta a gente saber o seguinte: a gente tem que saber o negócio seguinte. Dominou o Vasco, tem que dominar também o Fluminense. Isso aí é um fato. E o Bap falou também, ó, a gente, todos os jogos, cara, a gente vai fazer um time diferente. Por exemplo, na quarta-feira contra o Vasco foi um time. Agora, no domingo, vai ser um time totalmente diferente. Vai ser um time diferente. Pode ser que ele entre com o goleiro André, o Felipe Luiz. Pode ser que ele entre com o Léo Ortiz, Léo Pereira, ou Léo Ortiz e Vitão. Então, a gente não sabe. Então, ele falou que cada jogo vai ter um time diferente, porque ele vai tentar gastar gastar mais o jogador sem precisar, como é que fala? O Flamengo vai tentar usar o jogador assim
até ele cansar, porque o Flamengo sabe que tendo um time muito bom, vai precisar fazer montar um time diferente para cada jogo. Bom, mudar de assunto, falar agora sobre a situação envolvendo, cara, o John Arias, cara, porque antes eu falar sobre a verdade que saiu sobre o Lucas Paquetá agora, que o paparazzo Diego soltou, fala agora sobre a situação envolvendo o John Arias, porque a informação que o jornalista Guilherme Flazoeiro soltou é que o Flamengo decidiu e voltou atrás na contratação de John Arias. Segundo o jornalista Guilherme Flazoeiro, alguns jornais estavam falando que o Flamengo decidiu voltar atrás na contratação do John Arias. Gente, igual eu falei para vocês aqui nos últimos alguns dias atrás, contratar o Almada é igual contratar o John Arias, porque os dois jogadores querem permanecer na Europa. Então, independente se o Flamengo for entrar na negociação com nenhum clube, o Flamengo está negociando, chegou o United querendo, o Flamengo vai perder, porque o jogador já deixou claro que ele não quer voltar para o Brasil, ele quer permanecer na Europa. Mas o time dele está sendo fazer baixado. Gente, não tem o que fazer, ué. Essa decisão é do jogador, a gente não tem o que fazer. O time pode estar pode estar quebrando no meio. Mas se o jogador fala, quero ficar, a gente não pode obrigar. Pode falar, não pode chegar lá e assinar esse contrato. Não pode obrigar o cara. Não pode obrigar o cara. E aí, cara, igual eu falei, alguns jornais estão falando que o Flamengo decidiu voltar atrás na contratação de João. Cara, realmente, porque é o seguinte, o Palmeiras estava negociando com o John Arias. Aí depois o Palmeiras meio que desistiu porque o John Arias falou que não quer voltar para o Brasil. Mas o Palmeiras é o Palmeiras. O Flamengo é o Flamengo. Mas, gente, se ele não quis com o Palmeiras, eu acho que eles vão querer com o Flamengo. Por quê? A única coisa que faz sentido o Flamengo tentar contratar o John Arias é o seguinte, esperar a janela da Europa fechar, porque as principais ligas da Europa ali, elas fecham no dia 3 de fevereiro. Já as outras ligas, os outros países mais longe na Europa, fecha, se não me engano, dia 6. Então, o Flamengo quer esperar a janela de toda a Europa fechar, o jogador vai ficar sem opção, e aí pode ser uma boa o Flamengo tentar trazer o Jonas, mas eu acho mesmo muito difícil mesmo. O jogador que quando sai do Fluminense, sai com a perspectiva de querer jogar, querer muita vontade e ter muita vontade de jogar na Europa. É um sonho de todo jogador jogar na Europa, inclusive ele que é um dos grandes jogadores da história do Fluminense, ele que conquistou a Libertadores ano passado, mas que o Fluminense não tenha ganhado nenhum título, chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, então validou muito isso mesmo. Bom, mudar de assunto aqui, falar agora sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está completando 7 anos no Flamengo. Hoje, a marca de 17 títulos com a camisa do Flamengo. Parabéns aí pro Bruno Henrique. Gente, igual eu falei, eu não copiei de ninguém isso aqui, tá? Vou ser sincero pra vocês aqui. Você copiou daquele cara lá. Não, não copiei de ninguém. Isso aqui é um negócio que toda a minha família sabe há muito tempo. O jogador que eu mais gosto do Flamengo é o Bruno Henrique. Você copiou daquele cara? Não copiei. Não copiei. Meu pai e minha mãe sabem o tanto que toda a minha família sabe. O jogador que eu mais gosto do Flamengo é o Bruno Henrique. Eu sempre gostei muito dele. Então, muito feliz aí por ele estar completando 7 anos. Eu vou deixar isso bem claro, tá? Você pegou daquele cara lá, você pegou daquele cara. Não, não peguei isso. É uma vontade minha. Todo mundo que mora comigo, a minha família sabe tanto que eu gosto do Bruno Henrique no Flamengo. Então, principalmente o Bruno Henrique, às vezes, quando entra como capitão, porque é um jogador decisivo. Quando o Flamengo precisa do jogador, ele aparece. Então, muito bom mesmo o Bruno Henrique estar completando essa marca de 7 anos com a camisa do Flamengo. Bom, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque, cara, a informação que o paparazzo Bruno soltou agora é que o West Ham recusou a proposta do Flamengo. A informação que o paparazzo soltou é que isso, o West Ham recusou a proposta do Flamengo. O Flamengo que ofereceu 35 milhões fixos, mais 5 milhões de bonificações, totalizando aí 40 milhões aí de euros. O Flamengo fez essa proposta ao West Ham e o West Ham recusou, falou que só deixou a pedida de 45 milhões de euros. O Lucas Paquetá continua pressionando a diretoria porque o jogador quer sair e também tem toda a questão seguinte: o West Ham agora está tentando segurar o jogador até a janela do verão, né? Até a janela de verão, até o final da temporada, que é maio, para tentar negociar com o jogador. Cara, eu vou ser sério pra vocês.
O técnico no Espírito Santo já deixou claro que ele está fora dos planos do West Ham. Inclusive, o West Ham vai jogar amanhã contra o Burnley, acho que é esse o nome do time, e o Paquetá não vai jogar mais uma vez. Então, o jogador continua fora dos planos do West Ham. Mas a informação é que o West Ham recusou a proposta aí do Flamengo. O Flamengo não desistiu, o Flamengo vai tenta a contratação do Paquetá. O Paquetá segue pressionando a diretoria do West Ham, porque o jogador já deixou claro que ele quer vir para o Flamengo, ele quer voltar para casa. Então, ele já deixou muito claro bem isso. Bom, galera, estas são as transformações do nosso menu. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijo para vocês, que Jesus chama. Falou.